Eu sou o professor Fernando Neto e esse vídeo é sobre balança no elevador. Você com certeza já andou de elevador, mas você já usou uma balança no elevador? Estranho, né? Mas parece que professores de física gostam muito. Não à toa encontramos esse tipo de exercício em diversas listas e vestibulares. Mas como resolvê-los? Como entender esse problema da balança no elevador? Bem, para entender isso bem, precisamos primeiro saber como uma balança funciona. O que o display da balança mostra? Bem, a balança, ela tenta entender a força aplicada em sua superfície. Então, ela mostra a massa equivalente a essa força aplicada em sua superfície. E que força é essa? Na grande maioria dos casos, é a força-peso. Tanto é que, popularmente, nós falamos que medimos nosso peso na balança. E por que isso acontece? Porque quando um objeto ele está posicionado numa superfície, o solo, por exemplo, né? Vamos imaginar esse bloco posicionado no solo. Ali, as forças atuantes sobre ele são a força-peso, que é a força que o planeta faz sobre o bloco, atraindo para o centro, e a força normal, que é o que o chão faz sobre o bloco, reagindo à força que ele exerce sobre ele. Nesse caso aqui, nós temos que a força resultante é igual a zero, afinal o bloco está parado. Se eu adoto o sentido para cima como positivo, eu vou ter que mais a normal menos o peso é igual a zero e, portanto, a normal é igual ao peso. Isso serve para a maioria dos casos do dia a dia. A normal é igual ao peso. Lembre que a normal é a força que a superfície de contato faz sobre o objeto. Então, o que a balança mostra no seu display é uma massa equivalente à força normal. A balança ali, ela não consegue descobrir o peso diretamente, mas a força normal. Afinal, é a força que o corpo faz sobre ela. E é a mesma força que ela faz sobre o corpo. É uma força de contato entre as superfícies. Como a normal quase sempre é igual ao peso, isso não é um problema para nós quando medimos numa balança. Só que há alguns casos que a normal não é igual ao peso. Por isso é bom entendermos como calcular a força normal. Veja só esse caso aqui. Um bloco ligado a um cabo e apoiado na parede, fazendo um ângulo θ. Nesse caso aqui, quais são as forças atuantes? Nós temos o peso para baixo, nós temos a normal não para cima, mas para a direita, afinal ela é perpendicular à superfície, e temos uma força de tração diagonal, que precisa ser decomposta em Tx e Ty. Nesse caso aqui, nós temos também que a força resultante é igual a zero, na vertical, por exemplo. Se eu adoto para cima como positivo, eu terei Ty menos o peso é igual a zero e, portanto, Ty igual ao peso. Se eu quiser ir um pouco além, tenho que T vezes o cosseno do ângulo é igual ao peso e que, portanto, tração é igual ao peso dividido pelo cosseno do ângulo θ. Já na horizontal, eu também tenho que a força resultante é igual a zero. O bloco está em repouso. E, nesse caso, se eu adoto o sentido da direita como positivo, mais a normal menos Tx é igual a zero e, portanto, normal é igual a Tx. Se eu quiser substituir e encontrar o valor da normal, eu poderia substituir a tração por t vezes o seno de θ, e eu sei que a tração é o peso sobre o cosseno. Posso substituir a primeira expressão na segunda. Chegando, por fim, em normal igual ao peso vezes a tangente do ângulo, θ. Por que eu fiz esse exemplo? Para mostrar que, nesse caso aqui, a normal não é igual ao peso. A normal é igual ao peso vezes a tangente do ângulo, ou seja, um valor diferente. Outro caso também que a normal não é igual ao peso é no famoso plano inclinado. Então, imagine um bloco escorregando num plano inclinado, sem atrito. Quais forças atuantes eu tenho nele? Eu tenho a força-peso para baixo, que podemos decompô-la também em Px e Py, observando ali o plano da inclinação. Também tenho uma normal perpendicular a esse plano. Vamos ver a força resultante. No caso da horizontal, lembrando aqui que a horizontal é de acordo com o plano inclinado, eu vou ter que a força resultante é igual a MA. Afinal, o bloco está escorregando, ele está acelerando para baixo. A força resultante não é igual a zero.
Ele é igual a massa vezes a aceleração. A única força que eu tenho na horizontal é Px e, portanto, Px igual a ma. E na vertical? Na vertical, a força resultante é igual a zero. O bloco está em equilíbrio ou em repouso na vertical. Nesse caso, se eu adoto para cima como positivo, eu teria normal menos py igual a zero e normal é igual a py. Nota então que nesse caso, a normal é igual ao peso vezes o cosseno do ângulo. Então aqui, nesse caso, eu tenho um valor de normal menor do que o peso normal, do que o peso que acostumamos no dia a dia. Afinal, o peso do bloco ele está dividido entre fazer o bloco escorregar e reagir ali, gerando a força normal. Então, perceberam que a normal nem sempre é igual ao peso. E por isso, a balança no elevador, ela muda algumas condições do que é apresentado nela. Vamos então voltar para a balança no elevador, né? Vamos imaginar um elevador subindo. Um elevador subindo, ele tem três fases ou três regimes de movimento. Ele primeiro acelera lá embaixo, depois ele passa a ter uma velocidade constante e lá em cima, quando ele chega no andar, ele desacelera. Então tem três fases. Notem que isso muda a minha força resultante e, portanto, em cada uma dessas etapas, a balança indicará um valor diferente. Na velo... no... Na pessoa que está em cima da balança, lembra que temos as forças atuantes, o peso para baixo e a normal para cima. Na fase 2, que é a velocidade constante, é o que nós já estamos acostumados. Pela velocidade ser constante, significa que o corpo está em equilíbrio, logo, a força resultante é igual a zero. E nesse caso, nós já sabemos que a normal é igual ao peso. Ou seja, quando o elevador está em velocidade constante, é igual uma situação onde nós estamos no dia a dia, parados em cima do chão. Agora, na fase de aceleração, como vimos, a força resultante não é igual a zero. A força resultante é igual a ma. E o que é a força resultante? Lembre-se que na subida, a aceleração ela é positiva. Ela é para cima positiva. Portanto, eu vou ter que a normal positiva menos o peso é igual a ma. E nesse caso, então, passando o peso para o outro lado, eu tenho que a normal é igual ao peso mais ma. O que aconteceu aqui? Quando o elevador sobe, a normal aumenta. Aí nós sentimos o peso mais a massa vezes a aceleração. Nesse caso aqui, a balança mostraria um valor maior do que o próprio peso, a própria massa que nós temos. E nesse caso, nós sentimos esse efeito, né? Quando o elevador sobe, a gente se sente mais grudado no chão. Você já deve ter percebido isso, ter tido essa sensação. Afinal, a normal é a sensação que temos de estar colados ou não na superfície. E quando o elevador chega lá em cima, na desaceleração? Eu também tenho que a força resultante é igual a ma. Só que agora, como há uma desaceleração, o sentido positivo é para baixo, né? E, por isso, é o mais o peso menos a normal, que é igual a ma. Se eu passo o peso para o outro lado, eu tenho que menos a normal é igual a menos o peso mais ma, e normal é igual ao peso menos ma. Notem que na desaceleração, a normal diminui, ela é subtraída ma. E nós sentimos, então, um frio na barriga quando o elevador está subindo, desacelera. Por quê? Porque a gente sente menos grudado no chão, né? É como se ele desacelerasse subindo, a gente sentisse assim que a gente está desgrudando do elevador. Você lembra de ter sentido isso? Quando o elevador desce, aí nós temos ali a explicação ao contrário, né? Eu tenho uma aceleração no começo, velocidade constante, e uma desaceleração no final ali. O que nós temos agora? Na velocidade constante, nada muda, normal igual ao peso. Na aceleração para baixo, então eu vou ter peso menos normal igual a ma e, portanto, normal igual a peso menos ma. Então, quando ele acelera descendo, a normal diminui. É aquele frio na barriga também a gente sente quando o elevador começa a descer. E na desaceleração, quando o elevador está chegando lá embaixo, pelo sentido positivo ser para cima,
eu tenho que a normal igual ao peso mais MA. Então, quando o elevador chega no solo, né, uma desaceleração para baixo, a gente sente bem grudado no chão também. Uma sensação que nós temos. E, portanto, a balança, ela mostrará valores diferentes em cada etapa. Você entendeu essa parte? Vamos exercitar então. Olha só esse exercício. Observe essa tirinha. Uma garota de 50 quilogramas está em um elevador sob uma balança calibrada em newtons. O elevador move-se verticalmente com aceleração para cima na subida e com aceleração para baixo na descida. O módulo da aceleração é constante igual a 2 metros por segundo ao quadrado em ambas situações. Considerando a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a diferença em newtons entre o peso aparente da garota indicado na balança quando o elevador sobe e quando o elevador desce é igual a... Vamos fazer? Então, vamos à resolução. Vamos lembrar que no elevador, as forças atuantes são peso e normal. E nesse caso, nós conseguimos calcular o peso. É a massa vezes a gravidade. Aqui vai ser 50 vezes 10, que vai dar 500 newtons. E agora, nós queremos calcular o peso aparente na subida e depois o peso aparente na descida. Vamos à subida. Na subida, a força resultante é igual a MA, como nós vimos na explicação. E o que é a força resultante aqui? Ela é o peso e é normal. Só que quem é positivo, como ele está falando que ele acelera na subida, para cima, então eu vou ter que mais normal menos o peso igual a MA. Ou seja, a normal é igual ao peso mais MA. Substituindo os valores, 500 mais 50 vezes 2, eu vou ter que na subida a normal é igual a 600 newtons. Então, a normal é maior que o peso. Ali na subida, na aceleração, ela se sente mais grudada no chão. Já na descida, né, eu tenho também que a força resultante é igual a MA, só que agora para baixo que é positivo, porque ali no enunciado também disse que ele tem uma aceleração para baixo na descida. Então, eu vou ter que mais o peso menos a normal é igual a MA, e, portanto, normal é igual a peso menos MA. Substituindo os valores, normal é igual a 500, menos 50 vezes 2, normal é igual a 400 newtons. Então, a normal é menor que o peso na aceleração da descida e, portanto, dá aquele frio na barriga, né? A gente parece que descolou um pouquinho do chão. Notem que essas normais seriam, então, o peso aparente, aquilo que é mostrado na balança. Nesse exercício, ele quer a diferença entre o peso aparente na subida e na descida. Logo, ele quer 600 menos 400, isso resulta em 200 newtons, opção D. E aí, você entendeu? Espero que tenha gostado do vídeo. Valeu e até a próxima.